A nossa independência não deixou de ser um ato racial. Preto chegando no poder, preto se tornar presidente. Kennedy, às vésperas do primeiro presidente negro do mundo, que se não me engano foi o presidente do Ghana, se não me falha a memória. Kennedy no parlamento americano, como presidente da frente parlamentar Estados Unidos-África, ele toma o microfone e diz o seguinte: não importa como vocês os vejam, como vocês os chamem. Chamem eles de macaco, chamem eles de preto, chamem como quiser. Mas se me aparecer aqui um homem negro feito presidente, eu vou lhe receber como chefe de Estado. Quando ele falava isso, era uma afronta à sociedade americana. Ele estava a insultar a elite americana. Era uma falta de respeito falar que vai ter presidentes pretos com direito a tapete vermelho, a ir na Casa Branca, a ser recebido com raiz de chefe de Estado. Portanto, o ato de independência das nações negras foi um ato de afirmação racial, ok? Só que essa mesma geração que lutou pela independência, que é a geração dos nossos pais, a geração de Eduardo Santos, e também chega a ser a geração um pouco de João Lourenço, essa é a geração que nos conduziu esses 40 anos. Eles não fizeram uma coisa que era muito importante. Quando declararam a independência, no dia seguinte, tinham que constituir a Secretaria de Estado de Combate ao Racismo. Não era para nós termos ódio do branco, mas precisamos trabalhar as sequelas que nós tivemos daquele todo o processo histórico. Nos formataram de tal forma que nós passamos a pensar: se a pele for clara, significa de acordo com o grau, a gradiente clara, é o nível de sua inteligência. Quando mais clara for a pessoa, mais inteligente é. Quando ele chega então a ser branco, já é inteligente. Isso nos gerou miséria até os dias de hoje. Você que me escuta não tem ideia como seus pais negociaram esse país. Eles negociaram como pretos, com complexidade racial. Aqui houve momentos que só de eu não tenho vergonha de falar, eu cheguei a trazer brancos em Angola para fechar contrato. Eu tinha que ficar atrás do branco, ele é meu empregado, mas eu tinha que falar: quando chega lá em Angola, fala que você é meu patrão, porque vão te acreditar, tá bom? Aí treinei o branco, lhe treinei como ele tem que falar, ele errou, treinei, chegou aqui em Angola, falou tudo à toa, fechou o contrato. Mas eu estava aqui lutando para fechar aquele contrato, não conseguia. Então, assim, eu fui patrão de brancos. Tem empresas fora onde eu sou patrão de branco. Aí você descobre que branco também erra pra caramba, também é teimoso, também tem primeiro emprego, depois tem o segundo emprego. Você tem que pegar um branco que já teve um patrão preto, ele já teve 3 patrões pretos. Ele já vem perfeito pra você. Porque se ele nunca teve patrão preto, cara, você vai sofrer na mão do branco que nunca teve patrão preto. Porque você vai ser o primeiro. Quem é o preto no olhar do branco? Ele não acredita que preto é inteligente. E se uma pessoa não acreditar que você é inteligente, ele vai ter dificuldade de obedecer o seu comando, entendeu? As suas ordens. Se ele tiver dificuldade de obedecer as suas ordens, você vai fracassar com aquele tipo de mão de obra. E se ele te subestimar, ele não vai cooperar consigo, porque ele te subestima. Ele vai te manipular. É assim que nós tivemos anos de ouro, de trilhões de dólares que tivemos. O país não se desenvolveu porque os nossos parceiros nos subestimaram. Nos deram sugestões literalmente racistas. Nós fomos assessorados de forma racista. Estamos sendo assessorados de forma racista. Então, o que é o homem negro? No ponto de vista, no plano individual, o homem negro tem complexo e a sensação que o homem branco pode lhe tomar sua mulher. O homem branco é melhor, o homem branco é poderoso, é mais... Será que é a falta de atitude? Eu vou lhe dizer o seguinte, é um kit. Isso aqui dá um programa de televisão de muita conversa do que é ser homem. Depois põe um recorte racial. O homem, no ponto de vista bíblico, já que estás no território do fundo cristão, tenho que esbarrar nisso. O homem, no ponto de vista bíblico, é provedor. Pronto, toquei numa coisa, graças a Deus. Agradeço a Deus que me trouxe isso na cabeça. O homem é provedor. Sabe o que é ser provedor? Significa: pai, tem que estudar, você tem que pagar o colégio do seu filho. Amor, precisamos comer carne hoje. Toma aqui o dinheiro, você tem que prover. Esse é o homem bíblico, o homem provedor. Então, se o homem é provedor e esse homem não foi formado, não teve uma profissão, como ele vai ter um salário bom? Se o homem é provedor
e esse homem vive num território onde ele tem menos oportunidades, como ele não vai se sentir ameaçado naquele que tem boa formação e que ganha mais, o estrangeiro ganha mais em Angola? E a mulher, se for inteligente, será que a mulher negra não é inteligente? É, não é? E se ela for inteligente, ela não tem o direito de escolher o mais seguro? O mais seguro não é aquele que lhe pagam mais? É. O mais seguro é aquele que lhe pagam mais. O mais seguro é aquele que tem melhor formação, correto? Então é natural que a mulher negra comece a pensar seriamente, a mulher angolana comece a pensar seriamente, a possibilidade de dar sorte, encontrar um estrangeiro que lhe ama. Por quê? O que estás a dizer? É um cara que vai vir com uma cultura de gênero menos agressiva, mais amigo. Vai vir com uma cultura profissional melhor, que significa, esse aqui não vai vender na rua, não vai ser candongueiro, vai estar num gabinete, vai trabalhar, vai trazer sustento, vai prover, correto? E se eu tivesse que conversar com uma mulher negra angolana, que eu que tivesse que conquistar, já que você tocou nesse assunto do homem negro, e eu sou homem negro, ó, espera, vamos limpar para ver se melhora. Nada, não melhora, continua lá mesmo. Eu sou homem negro, sacou? Você que está vindo. Aí, como eu vou conversar? São escalas, níveis de diálogo. Se for um diálogo mais íntimo, racial, eu diria minha companheira negra, diria minha amiga, minha companheira. Somos ambos negros, ambos pretos. Num contexto histórico que viemos da escravatura, colonização, independência, independência por aqueles que foram colonizados. Não tem coisa pior do que você lidar com um cara que foi colonizado. Todos esses sofrimentos que nós passamos em Angola é dos nossos pais que geraram para nós, é aquela geração. Estou falando mal de uma geração que nos libertou, mas ela tem que entender que ela trazia sequelas da colonização, traumas de tirania. O branco nos humilhava, sabe? Um menino branco de 12 anos mandava chamar o seu pai, que está no outro lado da rua, você também tinha 12 anos, fazia o seu pai atravessar a rua, o seu pai falava assim, filho, espera aqui, o menino branco está no outro lado da rua, te mandou chamar o seu pai atravessa a rua e o menino branco manda o seu pai abaixar um pouco, inclinar, ele esquenta as bochechas com a chapada, o seu pai volta de novo no outro lado, você está, te pega na mão e voltam para casa. Esses homens, chegou um ponto que a revolução deles era de ódio. Por isso tomaram as casas dos brancos. Tinha mesmo necessidade de tomar a casa dos brancos? Você acha que tinha mesmo? Não tinha. Não tinha necessidade. Ai, revolução, expulsa os colonizadores. Aquele ódio todo, as porradas, a namorada dele lhe engravidava. O seu pai está namorando uma moça do bairro. Quando assusta a moça, vai nascer um mulato. Porque o menino português lá, onde a sua madrasta trabalhava, a ex-namorada do seu pai trabalhava, aquele menino lá daquela casa abusava daquela empregada preta. Por isso que ela ficava grávida. E o seu pai, não relevando, não atingindo aquela dimensão mais cristã, mais profunda, não suportou e não casou aquela senhora. São todas sequelas de violência racial. Isso acontece nos outros países onde os negros são subornados às estruturas brancas. Então, eu quando me aproximo de uma mulher branca, de uma mulher negra, eu estou me aproximando de todo um processo histórico. Tem que ter essa consciência histórica. Então, o que eu vou dizer à minha companheira negra? Nós somos os pretos, com toda a complexidade que temos. Os nossos adultos que não vão a tempo de nos compreender, o que é um bem maior de república. Não temos estruturas, as instituições estão no estágio de construção, estão a se construir as instituições, a instituição judiciária está em construção, a instituição educação está em construção, a instituição saúde está em construção, a instituição presídio está em construção. Todos esses valores institucionais estão em construção ainda. O preso passa fome, mas ele tem um orçamento que devia comer bem. O paciente vai ao hospital desnutrido, tem uma doença por questões de má nutrição, mas chega no hospital e não tem comida. Não há cozinha institucional hospitalar, não se produz comida no hospital. Tudo isso somos esses. E quando eu me aproximo de uma mulher, estou me aproximando de todo esse processo histórico. Água não tratada significa que minha namorada vai ter consequentemente infecção urinária. E eu tenho que olhar para ela e dizer, minha irmã, minha amiga, minha companheira, somos os cidadãos dessa época, desse estágio da história, vamos lutar desta forma para sair desse ciclo de miséria. Nossos obstáculos estão aqui, de vez em quando o próprio obstáculo, indivíduos sem cultura nenhuma na máquina de Estado, impõem o sofrimento gigantesco sobre os seus empreendedores, se dão o luxo de escolher quem pode ser empresário naquele país, quando o empresário é nato, nasce dentro de você.
Chega um ponto que você começa a bater de frente contra o tal sistema, que é um sistema gigante. Você não tem como sobreviver àquele sistema. Cabe você pedir a Deus, ajude que ele... Eu agora falando, eu peço a Deus, ajude que João Lourenço compreenda o que eu estou a falar. Ajude mesmo, ajude. Ajude que o colegiado desse país compreenda a angústia que está em homens como eu, que começaram a compreender o que é a República, tudo isso que eu acabei de vos dizer. Porque se eles compreenderem, eles podem fazer as agências de intercâmbio acelerar esse processo. Eles podem formar 20, 30 mil angolanos em escala nas melhores instituições do mundo sem nenhum centavo público. Eles podem fazer isso. Porque o Brasil manda fora, as famílias brasileiras mandam fora, mais de 90 mil brasileiros por ano saem do Brasil para estudar fora. Agora que entrou a crise no Brasil, é mais de 200 mil jovens brasileiros que estão saindo do Brasil para estudar fora. Os Estados Unidos, que é uma potência, manda mais de 200 mil jovens norte-americanos vão estudar fora. A Alemanha, mais de 100 mil jovens alemães vão estudar fora. Estudar fora não tem nada a ver com que nosso país não presta, vou estudar fora. Estudar fora é a busca das competências. Estudar fora são famílias competitivas, é mercado competitivo. Eu sou uma família que estamos a liderar o mercado de saúde. Temos uma rede de clínicas em todo o país. E descobrimos que tratamento cardiovascular, cardiológico está sendo melhor em Israel. Vou ficar aqui sentado para quê? Para o meu concorrente dizer que agora ele tem tecnologia de Israel, tem médico de Israel? Vou ficar aqui à espera disso? Não, eu vou mandar meus quadros, meus jovens, meus sobrinhos, meus parentes, filhos dos meus funcionários estudar em Israel. Eu tenho que procurar uma agência de intercâmbio para que sigam para aquele país onde tem o melhor tratamento X. Eu sou um empresário da área do agronegócio, da área do laticínios. Descobri que, olha, fui numa feira internacional, tem lá uma vaca que está gerando X litros a mais de leite. Uma vaca chamada vaca holandesa, por exemplo. Olha, descobri que o processo de destilação de leite do país X é melhor, se perde menos proteína, se perde menos, há menos evaporação do leite, há mais lucro. E vou ficar aqui parado, não vou mandar lá meu filho para ir naquele país estudar, meu sobrinho, meus netos, não vou fazer isso? Vou fazer como? Procuro uma agência de intercâmbio, é serviço que eu tenho que contratar. E por que a agência de intercâmbio tem que ser vista como se não os da oposição vão estudar? Governar um país é permitir com que o seu inimigo coma. Se você governar um país a ponto do seu oponente, seu opositor passar fome, você é maluco. Vai criar miséria. Quando você governa um país, você tem que governar a ponto da oposição com o tempo ficar mais inteligente, porque você está a governar para elevar o nível do país. Então, com o tempo, a oposição de Angola tem que ser mais inteligente. Ela é burra hoje. Mas ela tem que ser governada, o país tem que ser governado por uma elite lúcida, sábia, que faz com que até a oposição do M não passe fome. Porque a terra vai brotar o milho, sendo um fazendeiro da oposição, sendo um fazendeiro do M, a terra vai brotar o milho, a terra não vai dizer assim, esse milho quem jogou? É da UNITA? Não vai brotar. Vai brotar o milho. O gado na mão de um homem da UNITA vai crescer na mesma. Quando você governa um país e descubra que o homem da oposição está tendo 3 refeições por dia, você como presidente se orgulhe. Se orgulhe que estás a governar de verdade, segundo os preceitos cristãos. Então, vamos chegar a esse ponto com uma juventude, aquilo que você me perguntou, uma juventude fervorosa na fé, uma juventude romântica, uma juventude com sentido de justiça. Quando você me pergunta assim, o ser homem negro não é só em Angola, é ser homem negro no mundo. Uma vez, uma jovem angolana, ela se ouvir isso não vai imaginar que eu guardei isso na cabeça. Valentim Amós tinha acabado de morrer. Passado alguns meses antes de Valentim Amós morrer, eu trabalhei com ele. E na agenda de Valentim Amós apareceu o meu nome. E a filha, a Lídia, encontra o meu nome na agenda do pai e o meu telefone me chama. Eu sento frente a frente a Lídia, ela vinha, não sei se era da Namíbia ou era dos Estados Unidos. Jovem. Ela talvez não tivesse dimensão do meu currículo. E ela esbarra e diz assim, Abdu, como você estás a ver, eu sou uma jovem num país que jovem não tem palavra para falar, quem manda é o mais velho. E como você está a ver, eu sou uma mulher num continente onde a mulher não tem palavra.
porque o meu pai não fez só negócio num país onde o jovem não tem palavra, mas também fez negócio num continente onde a mulher não tem palavra. Mas também, se não bastasse eu ser jovem, ser mulher, eu sou preta. E meu pai não fez só negócio num continente de pretos, meu pai fez negócio na Europa também. Então eu sou obrigado a interagir num país onde jovem não tem palavra, eu tenho que interagir num país onde mulher não tem palavra e também vou interagir num continente, num planeta onde o ser negro é problemas. Você está entendendo isso que você acabou de me perguntar? Uma mulher com esse discernimento, como que tem que ser o marido dela? Já pensou? Onde ela vai encontrar um homem para ela? Desculpe se ela está casada. Você está entendendo o que você acabou de me perguntar? Como é tão profundo? Porque o homem africano que tiver discernimento, ele está frito, não vai conseguir encontrar mulher. A mulher africana que tiver um nível de discernimento avançado, vai enlouquecer. Vai encontrar homem aonde? Que vai lhe fazer companhia? Aonde? É com programas de intercâmbio. É mandar os jovens estudar fora os dois, para os dois desenvolverem igualdade de currículo. Então, você trouxe aqui uma pergunta que é muito profunda. Essa questão de ser o homem negro, quando for respondida devidamente, vamos ter excelentes ministros, sucessivos presidentes excelentes, e nós, com certeza, seremos mais desenvolvidos que muitos países do mundo. Com certeza. Isso não tem dúvida. Pode os meus olhos nunca verem isso, mas eu vou deixar esse país com a certeza absoluta que esse país será um dos países mais desenvolvidos no mundo.